Graça e paz, aqui é o pastor Igor Marçal, você está no Café com Palavra e nós vamos dar continuidade ao tema que nós estávamos falando no vídeo anterior sobre o adultério no coração, falando sobre essa vivência da questão da intenção impura do coração. Então fica com a gente que eu tenho certeza que você vai ter algo muito poderoso da parte de Deus para o seu coração, amém? Deus abençoe. Vamos lá, vamos continuar. Pastor Arnaldi, continua, lê de novo aquele aspecto que você pontuou para a gente poder dar continuidade daí. Tiago 1, a partir do versículo 14 diz: cada um, porém, é tentado pelo seu mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, ou seja, sendo consumado, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Aí você fez uma associação de etapas, qual que é? Isso. O desejo, como nós falamos aqui no vídeo anterior, a questão do desejo, da concupiscência. Esse desejo que vai totalmente contrário à natureza de Deus e totalmente favorecendo a natureza carnal. Sim. Ele nos traz essa inclinação. Por quê? Porque tudo que se tem que guardar, a palavra diz, guarda o seu coração. E Mateus 5, 27, se eu não me engano, que nós lemos a respeito da questão de que nós olhamos, mas a concepção vem do coração, né? É porque é lá que nasce o pecado. Sim. Então, esse desejo, né? Ele nos ilude, nos traz essa mentira e nos arrasta, nos fazendo trazer a concepção daquilo, né? Que os nossos olhos viram. Né? E esse desejo ele vem com o intuito de nos levar ao pecado e o pecado nos levar à morte, né? Você vê que são etapas, né, que vão sendo engatilhadas. E cada uma coisa puxando a outra. E ela vai tomando proporção. Isso se trata, pastor, eu vejo muito de uma questão de alimentação daquilo que os meus olhos viram ou que as minhas mãos, como a palavra nos diz aí, pegaram. Né? Uhum. Então tudo parte desse ponto. Eu olhei, mas não desejei. Não deixei descer para o coração. Mas se eu me iludo, como o Tiago aqui diz, eu sou arrastado. Uhum. É uma alimentação de um sentimento falso, mas que vai me levar a uma ação que pode gerar o pecado e trazer, consequentemente, a morte. Não é uma coisa instantânea, né, pastor? Não é uma coisa instantânea, né? É uma construção. Ou seja, tudo nasce, pastor, de uma primeira ação. Né? É por isso que as pessoas elas são muito fáceis de serem manipuladas, né? Porque quando ela começa a ser manipulada, que ela reage àquela ação, ela é muito facilmente tocada a render-se às outras etapas, principalmente nessa luta contra a carne, essa inclinação, né, que nos foi dada na concupiscência lá no jardim, na queda de Adão. Então, nós herdamos isso, né? Mas não é uma coisa que a Bíblia diz que pode nos dominar, a não ser que seja alimentado. Então, nós precisamos identificar esses pontos de visão e de tocar para que eles sejam circuncidados, né? Que eles sejam eliminados e eles não ganhem força e nem proporção. Porque automaticamente, se eu me iludo e me deixo ser arrastado, isso é caminho de desastre. De morte. Vamos construir uma linha aqui. Ó. Primeiro ponto, vem a impureza.
se eu permito essa impureza no meu coração, né? E essa primeira impureza, ela nem tem iniciativa, ela só é algo que eu permito estar no meu coração. E assim, como a gente já falou, o mundo ao nosso redor, ele tem esse apelo ao aspecto da sexualidade, da erotização fortíssimo, porque esse é um tipo de cativeiro que ele é extremamente forte e violento, ele é aprisionador. Então, assim como o dinheiro também, o dinheiro segue o mesmo porque linha. Se a gente, só concluindo esse entendimento seu, pastor, que você parar para olhar para o ponto de vista do ser humano, da forma de criação, a questão da atração pelo sexo oposto está no instinto. Então é fácil você manipular depois para onde esse instinto vai. E até como é que fala? Impulsionar, não, intensificar, né? Potencializar de uma maneira ilegítima. É por isso que hoje a gente vê tanto os jovens iniciando uma vida sexual fora de uma relação conjugal. Porque isso é potencializado, já é algo que é normal. Já é um instinto do homem e da mulher, uma atração um pelo outro. Só que aí, quando isso é impulsionado de uma forma disfuncional, a gente vê tudo o que está acontecendo. Exatamente. Né? Essa vivência de uma necessidade sexual antecipada, fora de tempo, não é? Essa disfunção de relações sexuais fora do padrão bíblico, que aí a gente vai ver a questão do comportamento homossexual. Então, toda essas disfuncionalidades aí existentes são fruto dessa potencialização, esse, né, processo de extrematizar isso, que isso vai se tornando algo cada vez mais precocemente ativada, e a pessoa sai sem saber o que fazer direito, sem saber o que entender daquilo direito. É como você você acelerar um carro sem controle, sabe? E você não consegue dirigir, você tá lá 200 por hora, você não tem controle mais. Você vai desembestado, por assim dizer. Porque isso que é algo natural acaba sendo potencializado, e isso é plano do diabo, do inferno, fortemente, para poder causar esse estrago na vida de tanta gente. Olha a quantidade de jovens, de adolescentes que iniciam a sua vida sexual antes da hora, das consequências, né, que começam a projetar isso, sabe? A gente vê menino de 6, 7 anos de idade falando de namoro. Por que isso? É essa extrapolação e forçação de barra em cima deles o tempo inteiro, com esse tipo de perfil e comportamento, né? Então, assim, essa é o que eu analisei aqui. Vamos lá. Essa impureza, ela tá lá. Ela vai começando a ser ativada. Não tem nem intenção ainda, mas ela tá sendo ativada. Aquilo que a gente tá falando, tá sendo alimentada. Você vai na internet, na Instagram, não sei aonde, tudo tá lá. Outdoor, na rua, todo lugar. Isso tá sendo ativado, Criança vai pra escola, ativado. Sabe, todo lugar, esse apelo ao processo da erotização, da sexualidade o tempo inteiro. Moda, o tempo inteiro, tudo aquilo. Aí chega um momento em que a gente começa a ver aquilo que foi falado aqui. Interessante aqui, ó, o teu olho direito, a tua mão direita. O que quer dizer isso? Esse direito, tá? Essa palavra aí, Dexios, ela fala sobre, metaforicamente, ela fala sobre um lugar de honra, de autoridade, de evidência. A direita de Deus Pai, né? Entendeu? Diz que tá falando. Então, o olho direito, porque o olho esquerdo enxerga menos? Não. A questão do olho direito é aquilo que tem destaque. Então, eu estou me deixando, né? O processo aqui, ó. Cadê que ele fala? Leve a pecar. O que tá me levando a pecar? É aquilo que tem relevância para mim, em um canal de entrada na minha vida. Qual é o principal canal de entrada que a gente tem? Os olhos. É os olhos.
né? Os olhos é um canal de entrada principal. Tem o ouvido, tem a boca, mas os olhos são o principal, né? Então, aquilo que tem maior relevância se tornando um principal canal de me levar a pecar. Então, é por aqui que alimenta. É pelo que eu vejo, principalmente, né? Que eu vou alimentando, aquilo que a gente estava falando. Tá? E o que me faz pecar? Aí ele cita a questão, a mão direita. Mais uma vez, a ação. Aquilo que tem protagonismo de ação. O que tem protagonismo de ação na nossa... Alguma coisa vai cair. O que você faz? Você usa a sua mão boa, quem é canhoto, né? A sua mão mais forte. Você vai tomar as iniciativas. É sempre com a sua mão. É o que abre a porta. Então, entenda. Nós precisamos trabalhar, em primeira instância, no primeiro ponto, que é o ponto da alimentação, lá na raiz do problema. Então, o que me leva a pecar é o que eu estou vendo, é o que eu estou deixando entrar. Então, quando Jesus fala, corta o teu olho direito, arranca o teu olho direito, não é para você arrancar o olho direito que é só com o esquerdo. O que Jesus está falando é o veículo de entrada principal, de maior relevância que você tem, para de alimentar, porque isso vai te levar para o pecado. É a consciência, né, pastor? É o desejo desenfreado, é o desejo pelo proibido. Então, corta esse troço, para de alimentar, porque essa impureza que está lá dentro, se ela não for alimentada, ela morre. Então, para de alimentar isso aí. Corta isso. É aquilo que o Samuel estava falando, cara, se eu tiver que cortar a rede social, eu vou cortar. Se eu tiver que parar de assistir determinados, eu vou parar. Se eu tiver que, sabe, eu preciso... Sofrer os danos. Sofrer um dano que é um dano para sua própria sobrevivência. Se você não cortar esse troço, ele vai te matar. Ele vai fazer você ser um adúltero, ele vai fazer você ser um prostituto, ele vai fazer você ser um fornicador. Então, corta esse troço. Exatamente. E depois, corta a ação. Corta a ação. O que aquilo me levou, mas existe a maneira com que eu faço isso. A escolha, né? Que eu pratico. Aí entra a escolha. A escolha, sabe? Aquilo que me faz dar iniciativa, eu tenho que cortar essa ação. Eu tenho que quebrar essa engrenagem, eu tenho que sair fora desse lugar, desse ambiente que me provoca esse tipo de reação, de atitude. Então, esse é um ciclo que o diabo escraviza muita gente. Muita gente. Porque já tá no instinto, ele só muda a referência. Só faz o que ele faz com tudo, né? Tudo. Ele gera um processo de defraudação do que Deus criou para ser bom e agradável. Exatamente. Entendeu? Essa é a chave. A sexualidade, ela não é algo ruim, mas ela tem um lugar para ser vivida. Né? Se eu falando aí da questão dos olhos, você vê. No jardim, Satanás fez a mesma coisa com Eva, né? Chamou Eva e disse, olha aí. Olha lá, olha. A fruta. Ó, formosa. Olha como ela é suculenta. Boa para dar entendimento. Boa para dar entendimento. Aquela expressão, comi com os olhos. Assim, a questão do homem olhar para uma mulher, né, a princípio, a própria biologia explica que quando um homem ele não é casado ainda, ele olha para uma mulher, ele está selecionando. Né? Ele está vendo se ela tem algum defeito, se o corpo dela se adequa para ter um filho, se o agrada, né? Mas primeiramente ele olha essa questão da reprodução. Sim, perdão. Né? Ok. Para ver se aquela mulher, ela tem o corpo dela tem condições de procriar uma criança que seja perfeita. Sim. Então é por isso que nós instintivamente olhamos para uma mulher segundo a biologia, né? Para analisar se o corpo dela está saudável, né? E se ela tem condições de gerar uma criança perfeita. Então, isso vai ser conscientemente do nosso instinto, você fala, né, pastor? Instinto biológico. Entendi. Tá? Depois que cumpriu essa função, não tem por que mais ficar usando, entendeu? Seria uma chave de pensamento que a gente teria que usar o homem depois para cortar. Sim. Né? Em segundo lugar, né, nós olhamos para uma mulher para fazer a seleção se agrada, se corresponde àquilo que... A avaliação. Que a gente tem interesse. Eu quero loira, quero morena, quero... Né,
mais escurinha, mais clara e tal, mas é um processo de seleção. Sim. Sabe? Então, o que ocorre é que nós temos um corpo que exerce várias funções, né? E a gente não pode pegar uma função e achar que aquilo ali, a nossa vida se resume naquela função, né? Porque ali existe um prazer, existe algo que vai nos trazer um benefício e o que nós fazemos o que o diabo ele cria pra gente, ele pega uma funcionalidade, ele tira ela, ele seleciona e faz a gente focar naquilo como se não existisse um todo por fora. Sim. Né? Porque a função do casamento, né, ela não se resume à questão sexual. Sim. Então, existem várias outras funções, né, do casamento para levar o homem e a mulher a um ambiente de alegria, de felicidade, né, de relacionamento, diálogo. Tudo isso são componentes, né, mas o inimigo ele tenta colocar uma funçãozinha do nosso organismo, do nosso corpo, como algo principal que a gente deve focar, né? Então a gente tem que prestar atenção e não deixar se levar por esse relativismo que existiu. Verdade. Né? Existem princípios. Quando o Jesus ele chama esses textos aqui, ele está trazendo a questão da lei e aprofundando ela. Mas então ele indica que existe lei. Existem leis a serem observadas, existem princípios que precisam ser seguidos para que a gente não se leve por relativações, né? Como o mundo hoje ele relativiza tudo, né? E diz, não, isso aí não tem nada a ver, né? Depende. Tudo depende, né? Eu acho legal essa questão que a palavra colocou, né, pastor? As ações práticas que a gente tem que fazer. Mas voltando àquilo que a gente estava comentando, por que no primeiro amor, naquele primeiro contato ali da conversão, a gente fica tão forte, né? E a prática estava logo ali. Se a gente parar para pensar, antes da gente conhecer Jesus e entrar naquele processo de conversão, o primeiro amor ali, quando você se converte, a sua prática errada que você alimentava estava toda ali logo atrás, está perto ainda. E você se converte naquele primeiro amor ali, os gatilhos parece que não tem tanto efeito. Você fica forte ali durante aquele período do primeiro amor, essa parte espiritual, onde que ela entra assim nessa parte desse contexto na parte da escolha ali, né? Quando você está forte no espírito, essa escolha vai sempre ficar voltada para o lado de você fazer o correto. Quando o espírito tá forte, você não deixa entrar, porque é muito nítido, né? Quando você tá ali no primeiro processo, ali na primeira etapa da sua conversão, você fica com aquele primeiro amor cheio, parece que é blindado do mundo, a palavra que você usa, e o pecado tava logo ali atrás, porque você tava toda uma vida de pecado, então era onde o estímulo tava bem forte. Sim. E você converte ali, entra e conhece Jesus e fica com a blindação muito forte durante muito tempo. Aí às vezes a gente para, né, de diminui a busca, então diminui a intensidade, e isso vai voltando alguns gatilhos, ficar mais forte, mais fraco. Como que você... Exatamente essa é a questão. O ponto é que quando a gente nasce de novo, ali você está sendo inaugurado, toda os efeitos, né, da parte de Deus em favor do homem, no ato em que ele nasce de novo, estão em evidência naquele momento ali. Só que depois daquilo, é minha responsabilidade, a responsabilidade do homem nascido de novo, a manutenção desse lugar. E é aí onde a gente começa a não aplicar uma manutenção tão dedicada quanto deveria. E aí o que acontece? O diabo, ele não para, ele é extremamente, vamos dizer assim, Escuto, né? E insistente não, ele é perseverante, tem mais do que nós às vezes, porque ele não tem pressa, ele sabe que naquele momento é o momento que você tá ali
né, queimando. Mas ele conhece a natureza humana de ser negligente, de cansar naquilo que Adão já era, do guardar do jardim. Então ele espera. Ele vai esperando pacientemente que a gente baixe a guarda, e quando a gente baixa a guarda, ele começa os estímulos para gerar as impurezas, porque uma vez que ele consegue uma brecha no muro, ele te põe o cativeiro. E a sagacidade dele é bater naquilo que a gente é frágil. Entendeu? E aí a gente leva um tempo gigantesco para perceber isso e para voltar a lutar. Então é onde ele consegue aprisionar a gente por muito tempo, aprisionar a gente entendeu? E esse é o perigo, esse é o problema que a gente precisa, sabe, tá muito focado e dedicado a lutar, realmente lutar com todas as armas espirituais que a gente tem, posse delas, para poder fazer essa manutenção da nossa fé, né? E nos resguardar nisso daí. Esse é fundamental. Avançando um pouquinho mais aqui para a gente poder fechar essa parte, os versos 31 e 32, diz lá, ó, foi dito também, aquele que se divorciar de sua esposa deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Aqui está um ponto de muita o quê? Polêmica, né? De muitas interpretações e tal. Há pessoas que dizem, não, o divórcio sob nenhuma possibilidade, sob nenhuma possibilidade é permitido. Outros, não, existem as suas exceções. E aí? Jesus está trazendo uma exceção para o divórcio? Não está? O que vocês universitários têm a dizer aí sobre isso? É uma questão bem... Eu vejo que ele não está inovando, porque a lei já dizia, né, qual situação poderia dar divórcio. Sim. Mas assim, a questão é que eles estavam fazendo da exceção que existia a regra. E Jesus ele vem bater nessa questão, né? Em que eles estavam colocando muita foco, muita evidência na questão de divorciar e normalizando essa situação na sociedade, né? E não tratando isso como uma situação muito crítica que levaria a essa exceção. Entendi. E aí, Arnaldi? Essa solução, né, da questão do casamento é algo muito complexa de se lidar, né? A gente vê o quanto o casamento hoje tem sofrido, porque as pessoas, elas olham, né, passam a vida toda, escolhem pessoas para viver ao seu lado, passam 2, 3 meses, não é o que eu pensei. Então é a questão do bagunçar, né, o que é santo, o matrimônio, né, transformar isso em algo, né, parece que sem valor, algo que não tem valor algum, né, como se fosse um contrato, como hoje já tem, né. Então você faz o contrato, não deu certo, você dá baixa no contrato. Já casa sabendo que tem uma opção, né, pastor? Já trata sabendo que qualquer hora você pode ir no cartório e pedir baixa, né? Entrei, então vamos lá e dar baixa. Não deu certo, não era o que eu imaginei. A mulher não faz o que eu achei que ela fazia, né? Cansei. Não era o que estava descrito no rótulo do produto. Não é bem isso aí que eu imaginei para a vida. Então Jesus, ele vem com um apontamento, trazendo o peso do que eles já viviam e mostrando que não era bagunçado o negócio como eles estavam achando. Porque se há essa ação, automaticamente eles estão cometendo
uma ação de adultério, eles estão fazendo o que é errado, é pecado, eles estão saindo, eles estão mudando um padrão para algo que pode ser desentoado a hora que eu achar que devo. Não, então toma a carta e vai embora, como foi dado a lei, né, a carta do divórcio em Deuteronômio. Não era, então tá aqui a carta, você pode sair de casa. A mulher saía de casa, achava outro homem, o marido dela morria, mas o primeiro homem já não podia mais, não tinha esse direito mais de obtê-la, porque então todo um processo, né, a qual a palavra de Deus diz aí. O povo pergunta, por que então Moisés deu a carta de divórcio? É dureza do coração. Jesus bate firme. É somente pela dureza do coração do homem. Um homem que não tem nenhuma, como eu posso dizer, um homem que não tem um coração disposto a renunciar, a viver com pessoas de diferentes ações, né? A gente vê nessa pandemia o alto índice de divórcio. Depois que colocou os dois porque depois juntos, colocou, né? O marido trabalhava, a mulher também, à noite só se encontrava, momento de desestresse, cama, dorme, no outro dia a mesma coisa, e a vida foi tocando. Então quando chegou esse momento, não dá não. Uma semana não dá não era o que eu... Sabe por quê? Pela dureza do coração. Sim. As pessoas acham que o casamento é uma coisa muito simples, pastor, e não é. Casamento é algo muito sério, sabe? Muito sério. E a gente entende isso quando o Senhor se refere à sua noiva, o como essa noiva ela precisa se portar, o como ela precisa caminhar, qual vai ser as vestes, as ações dela, como ela precisa. Então todo um aparato, existe todo uma valorização no âmbito espiritual que o homem natural não aceita em seu convívio com sua esposa de forma diária, né? Então essa dureza do coração é complicada, viu, para os dias de hoje, muito complicada. Eu vou também na linha do Zait. Eu penso que muito mais do que dar uma liberação para o divórcio, Jesus ele está colocando, na verdade, um termo, tá, naquilo que as pessoas estavam vivendo, né? Tudo era razão para divorciar, tudo era razão para poder se separar, tudo era... E assim, eu posso ver Moisés, né, recebendo ali todos os dias uma demanda para esse tipo de coisa. Não aguento, tá com problema, isso, aquilo, não fez arroz. Entende? Então Jesus ele muito mais quer trazer, deixa eu falar para vocês aqui, só existe uma razão que pode aí justificar, tá, uma ação como essa, né? Que nem é o ideal, mas pode justificar uma só, tá? Que de fato é algo assim extremo, né? A questão da imoralidade sexual, né, de um adultério nesse nível. E aqui há o termo imoralidade sexual. Agora, eu quero deixar aqui claro uma coisa que é importante a gente falar também. O casamento, tá? Ele não tem a ver também, né? Deixa eu melhorar minha fala aqui. A constituição do casamento e a razão do casamento ser uma atividade para a vida toda, isso não quer dizer que as pessoas que estão nessa relação elas têm que lidar e passar por qualquer coisa. E eu estou falando diretamente aqui a questão de, por exemplo, agressão. Tem gente que questiona, pastor, não houve adultério, não houve uma imoralidade sexual, mas houve agressão. O marido espanca a esposa espanca o marido, tem isso também. Não é de rir não, né? Mas acontece, é real. E aí? Isso não é uma razão, isso não é um motivo para que haja, para que a pessoa tenha ali, ela é obrigada então a viver dentro do matrimônio desse sentido, tendo em vista que não houve imoralidade sexual. E aí, pessoal? Aí a gente já entra na questão
da agressividade, né? Da moral, né? E do emocional, eu acho que dentro de uma ação dessa, pastor, não tem como. Ou ela se submete a isso e corre o risco de pagar com a própria vida, né? Ou ela finaliza a ação, né? Não se trata só de como o senhor falou da questão do adultério, mas essa mulher ou esse homem, eles estão passando por uma agressão moral e civil, né? Onde estão infringindo leis, estão passando de uma limitação que não é permitida. Então eu acho que essa questão do divórcio a gente precisa analisar, principalmente desses extremos, né? Eu acho que são coisas que a gente precisa pontuar e isso tem que ser levado em conta, sim. E aí, pastor Zaid, qual a sua opinião nesse sentido aí? Quando você casa, né, você tem a responsabilidade de cuidar, de tratar bem, de ser probo, respeitoso, né, de tratar aquela pessoa nessa situação. Então, a pessoa ela não é obrigada a se sujeitar a um tipo de relacionamento que perdeu a sua função e onde ela não vai ser mais tratada como pessoa no valor que ela tem, né? Então ela tem que saber impor o limite aí, que ela não é uma propriedade. Sim. Né? Ela não é nem um animal, né, que a gente possui. A gente não destrata ele, a gente vai sempre cuidar, vai zelar, vai tomar os cuidados necessários para poder criá-lo, né? E imagine uma pessoa, né, que tem muito mais valor do que um animal. A agressão física ela é injustificável, ela é inegociável. Acho que chegar nesse nível já não tem mais casamento, não tem a ver. E onde assim, acaba as o respeito, pessoas, né, pastor? Há muito tempo foi-se embora, né? Então, assim, ninguém é obrigado a viver debaixo desse jugo. A agressão física, o conflito, a discussão, as coisas acontecem e a gente precisa, evidentemente, que não conviver com isso, a gente tem que resolver, mas a agressão física ela é intolerável, ela não é injustificável, é indefensável, né? Ninguém precisa viver debaixo de um jugo desse aí. E só para a gente fechar, a questão da imoralidade sexual, só trazer também uns adenos aqui. Não se trata apenas da questão do adultério com prática sexual, tá? A imoralidade sexual também tem a ver com, por exemplo, a gente tem que até ressaltar esse tipo de elemento. Você acaba relacionando com alguém que, de alguma maneira, em algum momento da vida, passa a querer ter comportamentos, por exemplo, homossexuais. Isso também é moralidade sexual, né? Que deseja viver no âmbito de uma vida poligâmica. Isso também é imoralidade sexual. Então, assim, esse tipo de vislumbre, Jesus está deixando claro, olha, isso é um aspecto de irreverência, de idolatria ao processo do âmbito sexual que deve ser vivido entre o homem e a sua esposa e o seu marido, e só. Qualquer outro aspecto agregado a isso daí, pastor, meu marido me obriga a ver filmes pornográficos, está errado, né? Obriga a ter práticas de sodomitas, né? Tá errado. A relação conjugal ela tem que ser consentida. Ninguém é obrigado a fazer o que não quiser fazer, né? Então, assim, o consentimento tem que ser mútuo, né? Se não for, há um abuso, tá? Dentro da prática da vivência do casal aí. E isso não pode ser uma coisa obrigatória, né? Imposta. Essas deformidades, né, pastor? Sem dúvida. Nenhuma delas. Ninguém vive pode ser obrigado a viver, né, sobre essa plataforma de obrigatoriedade nesses aspectos. Então é isso. Ficamos por aqui. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Fique na paz.